Olá, amigos, estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez, cumprindo sempre aquilo que a gente coloca lá na comunidade, nós vamos falar sobre o uso do porta-aviões, especialmente abordando a utilização dele no Brasil, né? Posição que a maioria que acompanha aqui conhece a minha posição. Mas antes disso, vamos falar um pouco sobre o vídeo passado, que teve uma repercussão muito boa, muitos comentários, muitos questionamentos, um bom debate. Fiquei muito satisfeito, inclusive com uma repercussão em termos de visualização, compatível com um canal grande, porque meu canal é pequeno ainda, mas em menos de 6 dias foram 30 mil visualizações e muitos comentários interessantes, né? Teria sido melhor se eu tivesse recebido, teria feito um vídeo mais rico, se eu tivesse recebido as informações que eu solicitei ao professor Ito Braga, lá do Pará, sobre a questão do estudo que ele fez na Ilha de Marajó. Mas eu não recebi e não quis esperar. Eventualmente, se eu vier a receber, tem um dos assinantes que está entrando em contato, se eu vier a receber, eu poderei fazer uma revisão daquele vídeo para enfocar também os aspectos que foram estudados pelo professor Ito na questão da Ilha de Marajó, né? Muito bem. Eu também gostaria de mencionar que esse movimento de crescimento que aconteceu também traz alguns bragues, né, na rede, né? Porque existem pessoas, né, que preferem, aliás é muito mais fácil, criticar quem trabalha do que trabalhar para oferecer uma sugestão, uma solução, né? Então aparecem com piadinhas, xistes e desmerecimento das pessoas que estão trabalhando e estão fazendo o esforço de dotar o país de algum mínimo de defesa compatível com a nossa estratégia de defesa. E essas pessoas precisam entender o seguinte: a Marinha, o Exército, a Aeronáutica, as Forças Armadas de um país, elas são aquilo que a população pode dar a elas, né? Aquilo que o nosso trabalho, representado pelo PIB, pelo dinheiro que a gente gera, é que vai fornecer meios para as Forças Armadas terem equipamentos modernos. Então, criticar porque está com equipamentos antigos ou porque ainda não atingiu, né, os níveis que a gente queria, é muito fácil, né? Agora vai lá fazer com o orçamento que a gente tem esse tipo de investimento, né? Então era isso. Esses comentários, esses xistes, essas piadinhas, né, sequer eu comento. Elas passam batido e eu não comento esse tipo de comentário. Bom, então entrando aqui no tema de hoje. Eu tenho uma pequena experiência com porta-aviões, não posso dizer que não pisei num convés de um porta-aviões. Em 1963, ainda aspirante da Escola Naval, no terceiro ano da escola, eu acho que no terceiro ano, não, em 63 eu estava no primeiro ano da escola, eu fiz uma viagem no Minas. A gente visitou 2 ou 3 portos. Viagem de aspirantes é uma viagem que você aprende alguma coisa, mas é muito corrido, não, é mais para você ter o contato com aquela vida, né, do mar, né? Mas já em 1976, já como engenheiro, no Arsenal de Marinha, foi montado pelo então comandante Otton um grupo para fazer uma análise da máquina do Minas, que ia sofrer uma revisão grande. Esse grupo ia para bordo e a gente ia anotar parâmetros nas turbinas, né, nas caldeiras, de temperatura e pressão, uma série de parâmetros iam ser levantados para que a gente definisse qual seria a melhor abordagem para o reparo. Não foi uma viagem muito agradável, porque eu, por exemplo, passei a maior parte do tempo na praça de máquinas com prancheta, né? Mas já pisei no convés de um porta-aviões, já tive essa sensação, né? Muito bem. A nossa conversa aqui gira em torno, principalmente, porque os Estados Unidos da América, eles têm uma fé muito grande nessa arma, no porta-aviões, né? E antes da gente entrar na análise do porquê, né, os americanos ainda acreditam, quando já existem muitas contestações e muitos estudos, alguns dizendo que a era do porta-aviões já terminou,
Mas vamos primeiro, então, vou mostrar essa figurinha aí, para que vocês observem como é que os porta-aviões mudou o papel dele ao longo do tempo. Né? Aliás, as armas, né, elas, os equipamentos passam por isso. Né? No começo, Segunda Guerra Mundial, campanha do Pacífico, os porta-aviões eram muito usados como os olhos da frota. Os aviões faziam os reconhecimentos, voltavam e diziam para a esquadra como é que estava a situação. Percebeu-se logo que isso era uma subutilização, é uma arma com muito mais capacidade do que fazer esse tipo de ação. Então passamos a usar como cavalaria. Fazendo uma analogia com o passado, né, era a cavalaria chegando, né, com a preocupação de não se engajar diretamente no combate decisivo, porque era uma arma cara, guarnecida por muita gente, então era preciso, já naquela época já se pensava numa proteção ao porta-aviões. Depois ele começou a ser usado com um termo que foi cunhado mais ou menos na década de 40, capital ship, navio capital. Não é questão parecido com o navio capitânia, mas é navio capital, que era o navio mais poderoso, usado como o navio mais importante, e dessa forma ele passava a ser tão consumível quanto os outros navios. Né? Depois ele veio a ser usado como plataforma de ataque nuclear. Né? Essa posição foi logo retirada dele pelos submarinos nucleares. Né? Em seguida, usou-se muito não só em conflitos regionais, como nas próximas grandes guerras, como aeroporto do mar. Ou seja, aquele engajamento que o porta-aviões tem que fazer durante um longo tempo alimentando o combate nas praias e dando reforço dos seus aviões partindo e voltando durante um longo tempo. Agora, dessa maneira, ele atua com aquela função de cavalaria ou navio capital, né? E sempre fazendo a estratégia de levar um pulso de poder e sair fora. Não ficar e lutar era uma receita para a destruição. Né? Naquela mesma ideia de se proteger essa arma. Né? E, finalmente, modernamente, os presidentes americanos têm usado o porta-aviões como uma peça de xadrez geopolítico. Onde está o porta-aviões, você pode contar que é onde está a crise. Né? Então, eles têm sido usados assim. Move-se os porta-aviões quando existe uma área de crise. É o que está acontecendo hoje no Mar da China. Né? Muito bem. Então, voltando à questão de por que os Estados Unidos e a China, né? Vamos ver, a China parece que está entrando nessa mesma toada. Por que os Estados Unidos e a China? Né? Acreditam tanto nos big carriers. Né? Um estudo de uma universidade americana, eu vou colocar depois na edição aí qual é essa universidade, levantou que 46% do pessoal naval, oficiais, praças e civis, eles estão posicionados em porta-aviões ou fazem algum tipo de apoio baseados em terra para esses porta-aviões. Né? E o Lexington Institute, que é um instituto de defesa americano muito conceituado, ele não considera que o porta-aviões seja uma arma cara. Né? Quer dizer, o custo de um strike group, né, que acompanha os porta-aviões, que é da ordem de 6,5 milhões de dólares por dia, não é considerado caro para o Lexington Institute. E também não é considerado caro o custo anual de manter os 11 porta-aviões, que os Estados Unidos têm mantido mais ou menos uma frota de 11 e têm construído de maneira a ter sempre esses 11. Esses 11 e seus strike groups custam por ano da ordem de 30 bilhões de dólares. Né? Mas a China, né, como eu disse, parece estar entrando nisso. Né? Ela com essa preocupação, né, de domínio territorial no Mar da China, parece que ela está entrando numa doutrina também de ter fé no porta-aviões. Né? Ela começou, né, a sua expertise em construir porta-aviões comprando um casco de um porta-aviões russo que foi construído na Ucrânia e abandonado, é da classe Kuznetsov, esse porta-aviões da ordem de 55 mil toneladas, 305 metros, foi construído, foi comprado o casco em 98, eles lançaram em 2012, e é um porta-aviões com capacidade para 40 aeronaves, e também pouso Stobar, né, e com Sky Key. Né. Depois eles começaram a projetar internamente o que eles chamaram de tipo 1, né, 55 mil toneladas, muito próximo a essa versão do Kuznetsov. Depois
há um outro projeto que eles chamaram de tipo 001A, né, com 70 mil toneladas. Depois veio o tipo 02, parece que já com catapulta a vapor. Né? Esses primeiros não tinham catapulta a vapor, é mais no sentido do esqui. Né? E estão planejando, pelo que a gente tem de informações, em 2022 eles iniciariam um porta-aviões nuclear. Talvez, né, de 100 mil toneladas, não se sabe, mas é possível que eles partam para fazer o mamute como os americanos. E a vapor nuclear, né, com geração nuclear para gerar o vapor. E provavelmente não tem ainda, mas talvez, quem sabe, com as catapultas eletromagnéticas. Né? Então, voltando ao americano, né? Por quê? Né? Qual a razão da fé que os americanos têm nesses mamutes no mar, levando-se em conta, e nós vamos falar nisso aqui em seguida, que já existem questionamentos com relação a eles. Né? Muito bem. Os americanos têm muita fé no porta-aviões e eles baseiam essa sua fé no fato de que eles classificam que para você eliminar um porta-aviões existe um kill chain. Tá? Existe uma cadeia, né, de eventos que precisam ser realizados para que você neutralize um porta-aviões. Né? E qualquer step, qualquer passo dessa cadeia que falhar, você não consegue o sucesso. Então, primeiro passo, encontrar o porta-aviões. Nós vamos ver isso, por que eles acham que não é tão fácil assim. Fixar a localização. Iniciar o tracking dele, acompanhar, né, a sua movimentação. O engajamento. E uma vez engajado, os resultados do engajamento serem facilmente acessados e transmitidos para os seus órgãos de ataque. Né? Muito bem. Cada um desses passos, né, tem uma série, né, de subtarefas envolvidas aí, né, de subsidiárias, né, e a doutrina americana acredita que se um passo desse não é quebrado, não é cumprido, o porta-aviões se safou. Né? Muito bem. Qual é a polêmica que eu me referi e o que está se discutindo com relação a você ter a era dos porta-aviões estar se encerrando? Né? Existem correntes que dizem que com esses novos mísseis balísticos, né, mais modernos, de precisão e com alcance grande, né, sem falar nos hipersônicos, que nós não vamos falar nesse vídeo, que a Rússia já tem, os Estados Unidos está desenvolvendo, mas sem falar neles que ainda não estão em testes. Né? Eu já fiz um vídeo sobre isso, esse que está passando aí em cima. Né? Esses mísseis, teoricamente, seriam indefensáveis para os porta-aviões. Né? A China apresentou, né, já em testes, né, apresentou 2 desses mísseis. Um deles é o DF-26D, que ainda não é muito creditado pelos Estados Unidos, porque apesar de ele ter aparecido em paradas, né, eu estou mostrando aí a figura tanto do DF-26D como do DF-21D, eles parecem que não foram testados ainda e há uma certa dúvida com relação ao DF-26D. Mas já o DF-21D já foi testado, já está operacional nas Forças Armadas chinesas. Né? Então, eles são mísseis que no final da sua trajetória, já guiados por Maneuver Reentry Vehicles, os MRV, eles já têm um certo grau de manobrabilidade no final da sua trajetória, atingem velocidades nessa parte da trajetória, no final do seu voo balístico, de 10 Mach, né? É uma velocidade altíssima, é realmente difícil de ser detectado. Né? O alcance deles é de 1.450 km ou 900 milhas. Mas o Pentágono é otimista, né, com relação à defesa que ele possa se fazer desses mísseis. Ele não pensa que isso aí seja alguma coisa que vá determinar o fim da utilização dos porta-aviões. Né? E a primeira coisa que eles colocam é o ataque a cada passo da cadeia inimiga de ataque. Então, os recursos, os assets satelitais, né, os satélites de baixa altura, que governam esses mísseis, seriam atacados. Né, e eles teriam armas para isso.
Uma vez neutralizada o controle de satélite, o inimigo precisaria de lançar aviões de reconhecimento mais próximos para fazer essa busca do porta-aviões. E isso seria facilmente eliminado pelo Air Wing de cada porta-aviões desses, né? Então, eles também alegam que as contramedidas que eles têm, tanto no próprio porta-aviões, quanto no Strike Group, está aí mostrando uma figura no Strike Group esses que custam 6 milhões e meio de dólares por ano por dia para manter, incluindo nesses 6 milhões e meio o pagamento, né, da tripulação. Eles teriam tanto, né, nos destroyers que guarnecem esses strike groups da classe Ticonderoga, os mais novos da classe Ticonderoga, porque os mais antigos já foram desativados, e o Arleigh Burke, né, mais moderno, eles teriam esse Aegis Defense com capacidade de fazer o controle até de 100 mísseis ao mesmo tempo e emitir também disparos de mísseis SM-6 para interceptar esses mísseis, né? A segunda coisa que eles alegam é a movimentação desses navios, desses porta-aviões, que em termos de quilômetros por hora pode atingir perto de 55, 56 quilômetros por hora. Isso daria uma movimentação, né, que em 30 minutos, né, seriam 900 milhas quadradas para serem procuradas, o porta-aviões. Em 60 minutos já são 4 mil, em 90 minutos são 8.150 milhas quadradas de área. Essa figura que eu estou mostrando aí também mostra representa isso. Então, ele se baseia o quê? Numa tecnologia poderosa que eles detêm, né, para interceptar esses mísseis, para encontrar e interceptar, na movimentação dos seus porta-aviões, né? E com isso eles mantêm uma doutrina firme de manter os porta-aviões, né? Existem dentro dos Estados Unidos também quem abraça a corrente que está chegando a hora que esses porta-aviões se tornarão difíceis de serem defendidos, né? Mas ainda está vencedora dentro da estratégia americana a manutenção dessa arma. Muito bem. Agora vamos falar aqui do nosso país, no Brasil, né? O porta-aviões, já falei várias vezes aqui, é uma arma de projeção de poder. É uma arma em que você leva o seu poder quando você tem que atuar longe do seu território, né? Você leva o seu poder para lá e uma arma que tem a capacidade de fazer incursões frequentes durante bastante tempo para levar o seu poder, né? A nossa estratégia de defesa não preconiza isso, né? Ela preconiza a defesa das nossas riquezas, do nosso território. Existe um livro que eu recomendo, Reflexões Estratégicas, do almirante Mário César Flores, né? É um livro pequenininho, muito bem escrito e muito bom. Ele fala exatamente isso, que nós deveríamos ter na nossa costa várias bases aéreas, com integração da Força Aérea e da Marinha, quer dizer, aviões navais patrulhariam também o litoral a partir dessas bases aéreas, né? E da FAB para incursões mais para o interior do Brasil, né? Ele, nesse livro, né, eu fiz aqui uma busca, buscar em livro físico não é tão simples quanto buscar no livro digital, mas ele só fala em porta-aviões uma única vez, e não se referindo a qualquer recurso que o Brasil tenha que ter. Ele fala uma vez no Nimitz, num episódio que ele fala no livro. Ele não se refere em momento nenhum na relação de equipamentos, de recursos navais que o Brasil precisa para a sua estratégia, não menciona porta-aviões. Agora, existem pessoas que defendem que nós tenhamos que ter porta-aviões, teríamos que construí-los, inclusive, adquirir a tecnologia de construção de porta-aviões para ir repondo a nossa frota de porta-aviões. E eu concordo que a expertise que foi adquirida aeronaval tem que ser mantida. E para manter isso, nada melhor e atendendo aos objetivos estratégicos nossos, os navios de multipropósito. Navios de multipropósito com
barcos anfíbios, como helicópteros, e, eventualmente, podemos pensar nisso, aviões de pouso vertical. Né? Não seriam porta-aviões. Né? Seriam navios mais baratos que poderiam até termos em um número maior. Né? Vamos levar em conta que quando você vai investir num período de transição de uma arma, né, que você não sabe, são novos paradigmas que podem ser criados. O porta-aviões está vamos dizer assim, os holofotes estão nos porta-aviões. Você veja, então aí eu vou botar mais essa figurinha aí, apenas para mostrar como poucos países no mundo têm porta-aviões. Né? Essa figurinha mostra claramente isso. Ao longo dos anos, né, poucos países tiveram porta-aviões. Então, como num momento de transição em que se questiona muito que a era dos porta-aviões pode ou não ter se encerrado, eu não acho conveniente que a gente entre numa dessa de dotar a nossa marinha de um ativo tão caro, né, e de custo tão alto, em detrimento de outros tipos de recursos que a gente pode ter não investindo no porta-aviões. E esperar para ver. Né? Vamos esperar para ver essa discussão quem ganha. Se o porta-aviões realmente vai continuar e se algum dia a gente realmente possa encontrar espaço para porta-aviões. Eu, no momento, não vejo por que a gente ter porta-aviões. Né? Então, era isso. Lembre-se, por exemplo, na Guerra das Malvinas, a Inglaterra imaginava, né, que os argentinos não tinham recebido dos franceses o software que guiava o Exocet, né? E pagaram um preço alto por isso, né? Porque os argentinos desenvolveram. Não se sabe se tão bom quanto o francês, mas desenvolveram e funcionou. Né? Porque os etendards colocaram os mísseis nos navios britânicos. Então, né, a gente pode colocar aí um porta-aviões desse e uma nação nem tão desenvolvida, eventualmente, pode botar a pique, né, uma arma que já está, que existem contestações com relação à sua permanência como arma eficaz e defensável. Né? Então é isso, quem gostou, clica aí. Quem tiver argumentos quanto eu quero que me mostre, que me provem que o Brasil precisa ter, eu estou aberto a isso. É para isso que a gente está fazendo vídeo, para levar essa discussão em nível inteligente e racional às pessoas. Né? Fazer com que as universidades e os civis se interessem. Porque nenhuma nação forte se tornou forte sem que a sociedade civil se interessasse por defesa. Se a sociedade civil não se interessa por defesa, o país não consegue armar suas forças armadas. Então é preciso formar especialistas civis também, não só militares. Defesa é um tema de toda a sociedade. Um abraço e até a próxima.